Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Márcio Silva, que é CEO da Líderes da Web, e eu gostaria de saber de você, Márcio. Você está com uma viagem programada. Esse processo de viagem, muitas pessoas têm dúvida, né, do que precisa organizar, arrumar, ainda mais para fazer uma viagem internacional. Eu queria trazer um bate-papo bem descontraído aqui, bem legal, para entender de você sobre essa questão das viagens. Como você está organizando sua rotina? Por que você resolveu fazer essa viagem e qual o seu destino? Maravilha, vamos lá. Bom dia, Júnior. É Bom muito legal dia. estar falando aqui com você, muito legal estar falando aqui para a turma e trazer um pouco dessa experiência, dessa história, né? Essa não é só uma viagem, ela, na verdade, é um sonho. Ele é um grande sonho que surgiu na minha vida há 35 anos atrás, quando eu li o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Aí, a partir deste momento, minha vida já mudou na percepção de algumas coisas, de como tratar as pessoas, como tentar entender as pessoas e o objetivo que cada um tem no caminho da vida. Então, eu sempre trilhei esse caminho na vida sem passar por ele, na verdade, né? Então, eu fui passando de ano a ano, sempre pensando, sempre imaginando, mas como um sonho muito distante. Toda a minha vida eu trabalhei sempre muito e sempre tive isso como um sonho bem distante. Aí, de uns anos para cá, isso começou a funilar, né? Começou a querer virar realidade. Aí foi avançando, eu comecei a ver que era possível, comecei a ler livros de outros peregrinos, comecei a ler quase 30 livros eu li exatamente de outras pessoas que tiveram a experiência que eu vou ter. Aí eu cheguei numa conclusão de que estava na hora, o caminho estava me chamando. E como muitas vezes, muitas leituras que eu fiz de vários peregrinos, eles dizem, o caminho começa quando você idealiza e real. A partir do momento que eu idealizei esse caminho, há um ano atrás, né, 100% que era verdade, a coisa já mudou e minha vida mudou 100% também. Então eu vou fazer agora o caminho de Santiago da Compostela, o caminho francês de Santiago da Compostela, que é o caminho original, é o caminho mais longo, na verdade, né, para Santiago, que foi exatamente o caminho original. Hoje já surgiram outros caminhos, surgiram outras saídas, né? A turma sempre tenta facilitar tudo. Então, tenta facilitar fazendo o caminho de 5 cidades, de 100 quilômetros, de 50 quilômetros, mas eu quero, já que eu quero fazer ele completo mesmo, o caminho francês, que começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e termina em Santiago da Compostela. Eu vou fazer tudo em 30 dias. Vai ser corrido, porque esse caminho faria em 34 dias oficial, mas eu vou conseguir fazer em 30 dias, adaptando alguns dias aí. Mas agora chegou o momento de virar essa chave e fazer esse caminho que eu tanto sonhei para buscar algumas coisas, né? O objetivo do caminho é exatamente eu conseguir encaixar coisas que eu aprendi durante essa vida toda. Fiz 50 anos, na virada de chave de 50 anos, falar, caraca, meio século, como é que eu vou comemorar isso? Como é que eu vou fazer? O que eu vou me entregar de presente por esses 50 anos e o que eu vou trazer de presente para as pessoas daqui para frente? Então eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para avançar, trazer conhecimentos desse caminho, para que eu possa contribuir, né? E a gente está aqui na Terra para isso, contribuir, fazer o bem, fazer com que as pessoas estejam um pouco mais felizes ou simplesmente tentar fazer com que elas abram um pouco o prisma da vida delas e tentem entender e tentem fazer do limão uma limonada, tentem descobrir que o copo pode estar mais cheio do que mais vazio. Então é isso. Eu acho que é trazer a simplicidade da vida, que hoje a gente não tem que ser nada confuso as coisas pelo nosso caminho da vida. A coisa é tudo muito feliz, tranquila e você consegue fazer sem nenhum tipo de trauma. Perfeito, muito bom. Eu queria te perguntar, né? Eu vi que você fez um checklist de coisas que deveria cumprir para poder chegar na viagem mais tranquilo, né? Queria saber como que está esse checklist, quando que você vai viajar, e também queria saber sobre sua companheira de viagem, que eu vi que você vai levar Ah, é alguma coisa, verdade. uma pessoa aí junto, hein? Verdade, verdade. Na verdade, a preparação do Caminho de Santiago foi há um ano atrás. Eu comecei exatamente há um ano atrás, fazendo toda a listagem do que eu ia levar, né, na verdade.
Aí eu fui Uhum. juntando, fui comprando uma coisa, outra, todo mês comprava algo diferente para levar, já para começar a construir esse negócio. Aí você tem que levar, você tem que aprender a viver com muito pouca roupa, você tem que aprender a viver com poucas coisas. Aí eu comecei já a mudar um pouco do hábito da minha vida, assim. Então hoje, por exemplo, eu dei fora, doei 50% das minhas coisas que eu tinha. Os meus excessos de vida eu acabei colocando para fora, já entrando na ideia do caminho. Porque no caminho você tem que andar lá 30 dias, com duas trocas de roupa, bem dizer, com um calçado, com um chinelo, com algumas coisas para levar muito leves, porque você vai levar, né? Eu vou levar minha companheira de viagem, que é a Aurora, eu vou levar a Aurora comigo e ela tem que estar leve. Porque, na verdade, depois de 10 quilômetros, se ela tiver 20 quilos, ela vai estar pesando 60 quilos. Então, eu tenho que levar sempre só uma parte técnica, né? A mochila tem que ter aí até uns 10 quilos no máximo, para que eu sou um cara de estatura grande, para poder suportar aí todo o caminho, para que ela esteja junto. E a Aurora foi uma grande brincadeira, assim, que na verdade eu comprei minha mochila cargueira, né, que vai comigo. A cargueira é aquela que amarra na sua cintura e também aqui no ombro para equilibrar o peso. Aí eu falei, poxa, eu tenho que arrumar um nome para ela, que ela vai ser minha grande companheira aí, 30 dias, e eu preciso de um nome. Aí acabei fazendo aí um concurso com os meus amigos, 280 pessoas votaram de um dia para o outro, e tínhamos 4 opções, e a Aurora foi campeã, então estou levando a Aurora comigo, e vocês vão saber muitas histórias aí em mim e da Aurora aí no decorrer dos próximos dias. Mas o preparo é isso, eu acho que o preparo tem que ser feito de longa data. Como é que eu estou hoje? Eu estou hoje num sábado, pré-viagem quarta-feira, então eu embarco no dia 30 do 4. Então hoje o que eu estou fazendo? Eu estou com um monte de coisa, assim, o balcão lá do meu escritório de casa tem muita coisa ainda. Eu vou ter que dividir aquilo por dois para saber o que eu vou levar. Então ainda não parei para realmente montar a Aurora oficial. Tá tudo ali Uhum. bagunçado, eu sei que tá tudo ali, porém eu tenho que ver exatamente o que eu vou levar para não ter esses excessos. Mas o mais legal é esse negócio, o reflexo na vida da gente, e para mim já funcionou bem, eu já tirei muitos dos excessos, já estou me preparando há um bom tempo, fisicamente também, eu já estou há 2 anos me preparando, os meus objetivos de ir para academia todo dia, 5 da manhã, é exatamente o caminho, é exatamente para esse objetivo, para esse sonho. E também esse negócio das roupas, dos excessos, para que eu vou ter 4 ou 5 camisetas do mesmo tipo, para que eu vou ter X tênis, eu vivo com 2, eu vivo com 3 camisetas dessa, eu vivo com 2 camisetas. Então depende muito, você vai criar critérios para a tua vida e você vai começar a olhar suas coisas obsoletas e você tem muita bagunça, muita coisa obsoleta que a gente acaba carregando aí na vida e isso pesa muito para a gente, pesa nos processos de decisão, pesa nos processos de ajuda para as pessoas mesmo, né? Você tem que saber se desplugar um pouco para poder ajudar as pessoas a avançar. É interessante, né? Porque o caminho de Santiago da Compostela, ele é cercado de simbolismo, né? É cercado de questões lúdicas, vamos dizer assim, tem para cada pessoa tem um significado particular. E é interessante que você já começa a sua viagem, porque a viagem a gente começa antes de poder fazer o percurso, de poder pegar o avião, de poder mudar de local. Aí você já começa criando todo um storytelling, uma situação lúdica, que é a questão da Aurora. Eu achei bem interessante, assim. E me fala mais sobre qual que é esse simbolismo para você. O que que você busca encontrar nesse caminho de Santiago da Compostela? Bom, como sempre, né, a gente busca o lúdico. Só para apresentar para vocês, o Júnior Lima é o cara que dá asas à minha imaginação, na verdade, né? Eu vou apresentar você agora. Eu tenho ideias, eu estou no trânsito, geralmente no trânsito, eu tenho ideias e eu passo para ele, eu falo que preciso disso, me ajuda a pensar naquilo, e ele coloca formas nisso. Tanto é que os meus livros têm as capas mais lindas da vida, assim, porque todo mundo fala muito das capas dos livros, todas elas têm simbolismo mesmo. A última, que foi o Dose de Resiliência, ele traz um cara no mochilão de costa na frente na primeira página, que é exatamente esse momento da virada, assim, de olhar e falar, poxa, tem um mundo diferente ali, ó. Então o Júnior sempre captou bem essas minhas ideias e ele é um parceirão do dia a dia, você é um parceirão do dia a dia, e, e é isso. E ele já vai buscar os lúdicos na minha viagem, que vem coisa boa por aí. Mas assim, ele tem o simbolismo da mochila, ela tá toda adesivada, né? Toda cheia de patches, que depois eu vou mostrar para vocês,
com vários significados nesses pets, várias pessoas. As pessoas estão me dando coisas para levar, então é incrível. As pessoas estão me mandando presentes, mandando coisas para levar comigo. Então é muito legal isso, sabe? Eu vou com um pouquinho de cada um junto comigo. E também no caminho tem a vieira, né? Que é aquela concha grande, que pela história você faz o caminho de Santiago. Chegando na Catedral de Santiago, você pega a Compostela, e a Compostela é exatamente um certidão de que você fez o caminho. Ela é feita toda em latim, Uhum. ela é escrita toda em latim, dizendo que você cumpriu o objetivo do caminho. Para cumprir o objetivo do caminho, você tem que, tem que andar no mínimo 100 quilômetros ou 200 quilômetros de bicicleta e cavalo. Então, esse percurso que eu vou fazer, ele tem 765 quilômetros. Então, é o percurso total. Então, de todo jeito, eu vou estar cumprindo aí o objetivo do percurso. E aí tem alguns simbolismos no percurso, né? Tem algumas coisas, tem alguma que depois eu vou dividir com vocês enquanto estiver fazendo, mas tem alguns lugares especiais, alguns lugares que tem no livro, desde lá do livro do Paulo Coelho. Então, tem pessoas no meio do caminho muito importantes que viveram ali há 35 anos atrás para dar suporte para o peregrino, e hoje é a filha dessa mulher que está ali, porque ela já morreu, e a filha está ali fazendo a mesma coisa que a mãe. Então, tem muitas histórias que vão acontecer por aí no decorrer do caminho, mas tem muita coisa lúdica, tem muita coisa aí com simbolismo que a gente vai trazer para a nossa vida, com certeza, e eu vou poder ajudar vocês. E isso, né, Márcia, é a Líderes da Web. A gente sempre pensa além do que é concreto, porque se a gente não imaginar, não iremos conseguir construir um mundo melhor, né? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre os projetos. O que que você espera trazer de novos projetos? Como que está a sua agenda? Porque também você vai estar de certa forma de férias, né, fazendo uma viagem, mas ao mesmo tempo você vai estar trabalhando também, né? Conta um pouco mais para a gente. Outro dia, conversando com um amigo, eu comecei a contar do que eu queria fazer para o caminho da parte profissional. Aí ele falou: Ah, agora eu entendi que você vai trabalhar no caminho também. Ele falou: Não estava acreditando que você ia ficar 30 dias sem fazer nada, porque eu não consigo ficar sem fazer nada, simplesmente desligar, né? Então ele falou: Agora eu descobri que você não vai desligar. Então, na verdade, falando um pouco da Líderes da Web, né? A Líderes da Web é o canal de educação, é meu canal de educação. É onde eu e o Júnior, que é mega parceiro aí, outros grandes profissionais de mercado que estão sempre com a gente também envolvido com isso, a gente trabalha num portal de educação e eu acredito muito nesse portal, assim. Então é um portal que eu trago sempre coisas novas para as pessoas e é um portal que ele distribui cursos exclusivos. Então, se você está aí na tua empresa e precisa de um curso exclusivo de alguma coisa, a gente vai ter um profissional para montar para você, a gente vai ter um curso exclusivo para você. Então, a Líderes da Web, ela demanda todo o meu tempo que eu não estou no trabalho, né? Então, quando eu não estou trabalhando na minha função principal, na empresa principal que eu atuo, eu acabo trabalhando para Líderes da Web, onde tem as aulas em universidades, onde tem pacotes que a gente já fecha para universidades de cursos fechados que eu ministro e acabo utilizando também outras pessoas para ministrar. Então, a Líderes da Web, ela é um ecossistema de educação, onde ele acaba trazendo aí algo diferente do mercado, porque o mercado ele traz aquele curso tabulado e você é obrigado a fazer do começo ao fim para se certificar. A Líderes da Web fala, olha, para fazer determinada função eu preciso aprender contabilidade, eu preciso aprender mecatrônica e preciso aprender inteligência artificial. Beleza, vamos fazer um módulo aí que tem as 3 matérias para você e a gente fecha isso e certifica você. Então, essa é a ideia do futuro, né? Porque hoje em dia as pessoas se cansam muito estudando, as pessoas às vezes estão fazendo o curso de uma forma só para dizer que está fazendo, né, que não significa nada na vida dela, e a gente tenta montar sempre projetos para significar para a pessoa. Então a gente entrevista a pessoa, entrevista a empresa, entrevista exatamente o educador, né, o reitor da universidade, para entender o que ele busca para esse curso, o que ele quer formar, aí a partir dali a gente começa a desenvolver os nossos trabalhos. Então, dentro da Líderes da Web tem os livros que eu lancei, tem os cursos, tem palestra, então tem muita coisa aí que acontece nesse momento educacional aí da minha vida, né? Ultimamente, eu tenho também o livro, né, Manual do Gestor Premium, Manual do Vendedor Premium, tem também o Doses de Resiliência, que é um livro que, ele toca o coração das pessoas, a partir do momento que você toca o coração de alguém, é sensacional, te traz, assim, muita motivação para continuar. Logo mais a gente está lançando Doses de Resiliência 2, já está quente, está no forno, logo mais está saindo aí o Doses de Resiliência 2, para que vocês tenham acesso. E para quem não gosta de ler, tem o podcast, né, Doses de Resiliência,
e o podcast está bombando, bombando, com muita gente todos os dias acompanhando. E eu sou muito claro e sincero para fazer as minhas coisas. É aquilo que eu boto no podcast, é um sentimento real do meu dia, assim. Então, ultimamente, nos últimos 30 dias, eu tô nesse estresse da viagem, com o estresse de deixar as coisas em ordem na minha família, na minha empresa, deixar tudo pronto dentro da empresa que eu atuo, deixar com que todo mundo trabalhe de uma forma legal esses 30 dias da minha ausência. Eu não estou gravando podcast, eu parei um pouco, que eu falei, não, está muito tumultuado a minha cabeça para eu tentar ajudar alguém. Então, pera que eu primeiro tenho que colocar máscara em mim, me salvar, depois que eu estiver salvo, eu vou salvar a galera de novo. Então, logo mais, vai ter episódio do podcast, com certeza, minha parte criativa vai aflorar muito nesse caminho, vai ter muita coisa para fazer. Inclusive, a gente está com um projeto aí, eu tô com um romance, estou escrevendo um romance aí bem interessante, que tem a ver um pedaço do caminho também. Porém, eu vou trazer, a gente vai fazer um livro desse caminho aí, né, Júnior? Que vai ser A Aurora de um Peregrino, né? Histórias do Caminho de Santiago. Então, isso vai ser legal. Então, eu quero trazer algo que nenhum peregrino trouxe até hoje, né? Porque todos os livros dizem o que eu estou levando, como é que foi o pré, como é que foi durante, depois. Eu não, eu quero trazer histórias aleatórias do caminho. Exatamente todas as histórias que eu vivi no caminho, eu quero trazer nesse livro, que vai ser super É, importante para todo mundo conhecer. até porque você, o pré, o que você fez para poder chegar, a ideia foi transmitir aqui, né, nesse Exatamente. conteúdo, nesse vídeo, nessa live, e aí abre mais espaço até para você pensar em novas criações dentro desse projeto, que é até um spoiler que você está dando, hein? Um spoiler. Spoiler, spoiler, exatamente, que vocês vão ver logo mais. Na verdade, a gente tem uma mente ativa, né? A gente não faz mais por falta de tempo, porque senão a gente criaria mais coisas. E é legal quando você cria projetos que faz sentido, que dá certo, né? Então, o podcast Doses da Resiliência começou aí com a família ouvindo, e agora aí tem mais de 500 pessoas que estão todos os dias ouvindo o podcast, e isso vai aumentando, eles vão falando boca a boca, e daqui a pouco a gente vai ter uma legião de gente contagiada aí pelas doses de resiliência. É o que a gente precisa ter na vida, né? Hoje, para você viver, você tem que ter uma dose de resiliência grande Sim. para segurar o reggae aí do dia a dia. E muito feedback positivo, né? Exatamente. Impressionante, assim, o jeito que o pessoal manda mensagem, fala para você também, né? É legal. Legal. Ouvir o que as pessoas me falam me dá um combustível para continuar. Então, assim, quando eu leio cada depoimento, assim, de que, você está mudando minha vida, de pessoas que eu não conheço, de pessoas que eu nunca falei, e eu estou ouvindo, olha, você está mudando minha vida. Eu comecei a mudar quando comecei a te ouvir. Então, isso é muito legal, assim, você se sentindo muito bem e vai se sentindo um canal de comunicação, né, com algo supremo, com aquela pessoa que está precisando. Então, a gente sempre acaba tocando o coração de alguém, sim. Boa, beleza. É até uma pergunta que eu ia te fazer, mas você já até antecipou, porque você está na rotina muito corrida, tem o trabalho que você citou, que você lida com equipes, que você coordena, e aí tem a questão de você ser CEO da Líderes da Web, que é uma empresa com pensamento totalmente fora da caixa, né? Vamos dizer assim. Então, você tem essa rotina corrida e você também está indo para trabalhar, fazer alguns projetos. Mas, ao mesmo tempo, né, tem um momento de lazer que a gente também precisa. É isso que eu ia pedir para você comentar um pouco, né? Porque é uma tecla que a gente bate até forte, né? A gente trabalha, trabalha, vive essa rotina corrida, vive nesse mundo que às vezes a gente não para para respirar. E o quão importante é você parar para poder respirar, para poder fazer, curtir um momento, fazer uma viagem, estar interagindo com outras pessoas também. Hoje no meu projeto profissional, a gente está com minha agenda está bem cheia na parte e está menor a parte de lazer. Então, eu venho aí trabalhando forte na parte profissional, mas é um projeto lindo, é um projeto muito legal, é um projeto de gente sensacional. A empresa que eu trabalho é uma empresa família, são todos família, minha equipe é uma grande família. Eu tenho paixão por todos eles, assim, desde dos CEOs daqui até todo mundo que trabalha comigo. Então, eu tenho paixão mesmo, sei que todo mundo está aqui, todo mundo tem um objetivo, todo mundo. Eu tô aqui num sábado, dentro do showroom, daqui a pouco a gente começa nossas atividades. Então, assim, a gente faz com amor mesmo, assim, é acreditar num sonho. Então, eu acho que E a isso é o importância começo de de tudo. fazer, a É, importância de fazer o que gosta também, né? é assim, você tem que acreditar num sonho, mesmo que ele não seja seu.
porque você faz parte, você se encaixa nesse sonho. Se você se encaixar no sonho de alguém, ótimo, é o casamento perfeito. Então eu digo assim, voltando na parte do lazer, né? Eu vejo muitas pessoas saindo de final de semana, saindo de férias, saindo de feriado prolongado e volta cansado, de saco cheio, reclamando. Aliás, uma coisa que as pessoas sempre fazem é reclamar demais. Então, assim, as pessoas vão, reclamam, falam, não sei o que, não descansa. Ah, saí X dias, não descansei. Então, uma dica que eu sempre trago e sempre digo isso, né? Você nunca pode fazer nada que você não queira. Então, assim, parem para pensar que muitas vezes do teu lazer, dos teus momentos free, você acaba fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Você acaba, às vezes, fazendo coisas para agradar alguém, você faz coisas para entrar num ritmo, para mostrar simplesmente para a sociedade, nas suas redes sociais, de que você está fazendo algo que é legalzinho, é muito bom aos olhos das pessoas. Então, a gente pensa muito nos outros, né? Então, a gente vive uma vida toda pensando nos outros. E quando você cria aí seu momento você SA, né? E você começa a olhar para dentro de você, todas as atividades que te fazem bem, que te fazem estar livre, com a sua cabeça livre, é o momento que você vai descansar bem e você vai curtir bastante. No mundo hoje da tecnologia, das inteligências artificiais, de todas as ações dessa vida, as pessoas estão esquecendo de viver. Na verdade, as pessoas estão esquecendo delas, né? Então, dos detalhes da vida. Então, ninguém mais pega um trajeto para o trabalho e olha para a natureza, por exemplo, olha para as coisas que estão na volta, presta atenção nas pessoas, presta atenção de como as pessoas estão avançando na vida. Então, ninguém presta atenção em nada hoje em dia, é tudo muito automático. As pessoas dirigem no automático, as pessoas avançam no automático, as pessoas levam o filho no parque no automático. Se você for fazer uma pergunta exatamente o que ela viu naquele passeio, você acaba não tendo resposta nenhuma, porque ela acabou vivendo no automático. Os pais estão com os filhos no parque e no celular o tempo todo. Então a criança está brincando, a criança está se desenvolvendo, a criança está conversando com outras pessoas os pais não estão vendo. Então o que eu analiso muito, restaurante, você vai no restaurante à noite, o casal está no celular. Então um está no celular, outro está no celular, eles não estão se curtindo. Então chega uma segunda-feira que os dois voltam para o trabalho, eles falam, eu estou cansado. Não descansei nada. Por que você não descansou? Porque você continua ativo nas suas redes sociais, você continua ativo mostrando para os outros que você é legal, mostrando para os outros que a vida é toda blue, mas na verdade a tua realidade é outra, né? A realidade sua é o que traz esse cansaço da sua segunda-feira. E aí quem prejudica é você mesmo. Você se prejudica no seu trabalho, você acaba não fazendo todo o trabalho que você precisa. Então é isso. E outra coisa também, esse momento veio a calhar, né? Porque é um momento que eu estou muito esgotado, assim, muito esgotado exatamente do dia a dia, muito esgotado das minhas tarefas. Então é um momento que ele vai vir assim para encaixar direitinho, para que eu me renove, sabe? Eu preciso dar essa renovada, eu preciso dar uma desacelerada para exatamente começar a enxergar oportunidades, né? Até para o meu trabalho mesmo, do dia a dia, para eu buscar Uhum. oportunidade, eu tenho que olhar o negócio de fora. Eu olhando o negócio de fora, eu vou trazer novas ideias, eu vou chegar com novas ideias para os líderes da web, para minha vida profissional, para minha vida pessoal. Então, na verdade, é um redescobrimento, tá? Então, isso tudo é um redescobrimento. E eu queria muito que as pessoas fizessem isso. Eu queria muito que tivessem vários caminhos de Santiago na vida das pessoas, sabe? Vários projetos, pequenos projetos. A vida tem que ser pautada e tem que ser montada de pequenos projetos. E aí os pequenos projetos viram médios projetos, que viram grandes projetos. E é isso que eu estou vivendo hoje, e eu gostaria que as pessoas fizessem isso também, sabe? Parassem para pensar. Esse final de semana eu vou ler um livro, mas eu vou entrar no livro, eu vou entrar na história do livro, eu vou me deixar levar. Automaticamente, você se deixando levar, você descansa, você exatamente pensa em você, e o resultado desse seu trabalho é sensacional. É legal pensar nessa lógica de startup enxuta, né? Você começa com pequenos projetos, aí você aumenta um pouco, amplifica e pensa em novas oportunidades, em melhorar seu produto, e depois você vê lá, o projeto já está pronto, você está pronto para poder comercializar e tudo. Então, essas pausas é necessário. Se a gente não pausar e pensar um pouco, refletir sobre o que que a gente realmente quer para a nossa vida, como que a gente pode colocar nossas ideias que não, tecnicamente não vale nada, né? Porque está só na tua mente, você não conseguiu exibir sua ideia para as pessoas. Se você não pensa em como colocar isso em prática, você efetivamente não conquista seus sonhos, né? É, Então, isso é.
Na verdade, Importante se pensar. eu tô há 5 anos numa startup, né? Então, startup a gente trabalha muito com metodologia ágil. Então, assim, deu certo, não deu, acaba, para agora, vamos começar de novo. Vamos Pivota. repensar, vamos trazer novas coisas, e com isso você vai aprendendo, com isso você vai guardando o conhecimento para a próxima etapa. Aprende os erros da próxima etapa, você tenta errar menos, mas é um mundo muito louco, assim, que te deixa muito sempre atualizado, porque você se força a ser bom todos os dias. Você se força a ter ideias novas todos os dias e você testa tudo, né? A partir do momento que a gente testa tudo. Eu trabalhei em grandes empresas minha vida inteira. Hoje, dentro de uma startup, eu consigo perceber o quão eu não trabalhava real, assim, para desenvolver algo, né? Então, eu trabalhava alguma coisa já pré-determinada, alguma coisa já posta para a gente fazer, né? Alguma obrigação ali, cumpria minhas obrigações dentro da empresa, e hoje eu posso ser muito livre nisso, eu posso criar o tempo todo, eu posso desenvolver o tempo todo, eu posso testar o tempo todo. Então, é isso que é É uma muito legal, rotina, né? até para a vida da gente, né? A gente também tem que testar coisa pra gente. Se você não está se sentindo bem, larga, deixa, solta, sai, volta. Pode errar, pode errar. A gente vive uma vida para errar, gente. A gente não vive uma vida bonitinha como a gente vê no Instagram das pessoas. A gente vive uma vida para errar. E errou tudo bem. Errar, errar, como diz, errar é humano, né? Porque você errando, você traz experiências para a tua vida sempre. E você se aperfeiçoa sempre. Perfeito. Ô, Márcio, eu queria te fazer uma pergunta na parte técnica da tua viagem, assim. Por exemplo, muitas pessoas, que dá para a gente até colocar esse conteúdo também, muitas pessoas têm dúvida, no sentido de, eu vou precisar tirar visto? Eu vou precisar, o que que eu preciso fazer? Eu preciso, como comprar tipo tal passagem, como ver a melhor passagem. Você fez com uma agência de viagem ou não? É algumas coisas assim da parte técnica de viagem que eu queria que você pudesse abordar um pouco. Você reservou por conta hotel ou suas paradas durante esse caminho? Como você pretende fazer? Essa parte de viagem mesmo, assim, que você traz esse conteúdo pro pessoal. Beleza. Hotel não combina com Santiago da Compostela, viu? Isso daí é muito Nutella, tá? Muito Nutella. Então vou contar aqui a real. Bom, passagem aérea, vocês sabem que vocês, para ter um preço baixo, você tem que comprar muito antes, muito antes. Então eu comprei com 6 meses de antecedência aí a passagem, comprei direto na companhia aérea, pesquisei, comprei direto. Não estou usando agência de viagem para ir de maneira alguma, até para tirar essa formatação da viagem. Então, é uma viagem que não está formatada. Então, é uma viagem que o caminho vai te levar. Então, na verdade, eu comprei passagem antes, pesquisei os lugares. Geralmente, você fica em albergues, em pensões, em pequenos hotéis de família, né? Casas rurais. Então, tem muitas opções de hospedagem no caminho. Então, para ter segurança, né? Então, primeiro eu comprei a passagem aérea, depois eu comprei as passagens de trem, que eu vou ter que ir de trem até um determinado lugar. Aí, chegando nesse lugar, eu já fechei lá uma hospedaria para eu passar a noite. Aí, passo o dia novamente lá, durmo, aí começa o caminho. Então, as 5 primeiras etapas, as 5 primeiras cidades, eu estou com um albergue reservado lá. Mas daí para frente, é exatamente o caminho vai me dizer aonde eu vou ficar, aonde eu vou avançar, com quem que eu vou, aonde eu vou, com quem que eu vou conversar, tudo que vai acontecer no automático, assim, porque você planejar um caminho desse com todos os hotéis ou pousadas, essas coisas, já sai fora de contexto. Então você tem que ir mesmo exatamente na pegada do negócio. Você tem que aprender a viver em comunidade, você tem que aprender a dormir num quarto gigante com um monte de gente. Você tem diversos países que você se entende por sinais muitas vezes, você não tem nem noção da língua que a pessoa está falando, nem noção de onde a pessoa é e você acaba conhecendo essas pessoas, e você acaba utilizando esses espaços para você descansar, e no outro dia você não sabe para onde você vai, não sabe. Então tem salões paroquiais que eles trazem o peregrino para dormir nos salões paroquiais, cada um tem uma história. Você tem a missa que as freiras de Maria faz lá no mosteiro delas. Aí você toma uma sopa que elas fazem, depois vai dormir no quarto gigante com um monte de gente. Então, assim, cada dia é uma história real, assim, é real. Todo dia você não sabe o que vai acontecer e o caminho vai te levando, vai te levando, vai te levando até você pegar o seu objetivo. E nesse caminho eu quero provar bastante também que se alguém fala para mim, meu, vamos passear ali 765 quilômetros andando, todo mundo vai achar você louco e ninguém vai querer fazer.
Agora, você andar 25 quilômetros, 22 quilômetros por dia é totalmente palpável e dá para você fazer. É como as metas de um lugar. Se você tem metas de 30 vendas para fazer, vamos pensar numa por dia, não vamos pensar nas 30 agora, mas vamos pensar de fazer dia a dia e bater suas metas individuais aí por dia para depois chegar na meta grande, né, idealmente. Mas foi engraçado que ontem chegou, eu me associei, né, uma associação dos peregrinos que tem aqui em São Paulo, tem uma sucursal aqui, tem na Espanha, tem na França, Que então legal, aí, interessante. aí eu fiz uma associação com eles, né? Na verdade, você preenche lá uma ficha cadastral, é um questionário, né? Exatamente com seus objetivos, tudo certinho, e você tem uma certa proteção no caminho dessa associação. Então, eles te dão um crachá. Ontem mesmo eu postei nas minhas redes sociais, eles te dão um crachá, eles mandam a sua credencial, né? Porque, na verdade, muito interessante isso. Você tem uma credencial do peregrino, onde ela é gigante, assim, ela vai abrindo em sanfona e você tem que colher os carimbos de todos os lugares que você passa. Então você passou nas igrejas, você foi almoçar, você foi em algum bar emblemático do local, a pessoa carimba sua credencial. Então essa credencial é muito importante para você, é a parte mais importante do caminho, porque é o documento de que você passou por todas as cidades, é o documento que você fez todos X quilômetros para chegar e ir lá buscar sua compostela. Para que você tenha acesso a essa compostela que a igreja fornece lá no último dia, você precisa ter essa credencial preenchida e carimbada por todos os lugares que você passou. Aí ontem eu recebi a vieira, né, a concha emblemática do caminho, que eu tenho que deixar grudada na minha mochila, e também recebi a credencial com os dois primeiros carimbos, né? Então, a hora que eu abri a credencial, assim, que eu vi o meu nome e eu vi os dois primeiros carimbos dizendo que começou, foi a parte mais emocionante de toda a história. Porque até então eu não tinha caído a ficha, com essa loucura do dia a dia, não tinha caído a ficha o momento que ia começar tudo isso. A hora que eu abri a credencial, onde vi os carimbos, eu falei, é agora. Agora começa, agora é o Welcome Viagem e vamos para cima que Santiago me espera. Legal, muito, muito fera, muito bacana. Dá um ânimo na gente, assim, É muito de legal, ouvir. é muito legal. E você disse assim, dos albergues e espaços comunitários, que você vai poder ter contato com as outras pessoas. Tem muitas pessoas, por exemplo, que sempre espera achar uma companhia para poder fazer uma viagem, mas nunca encontra essa companhia porque a pessoa ou está numa rotina diferente, ou enfim, tipo, tem outros planos, outras ideias, outro jeito de viver. O que que você tem a dizer para quem quer ir viajar sozinho, mas não tem coragem? Tem gente que quer fazer, mas tem muita preocupação. Por exemplo, eu estou esperando uma companhia certa, mas nunca aparece. Os amigos, por exemplo, têm outros planos, enfim. E a pessoa tem medo e preocupação de poder fazer essa viagem sozinho. Mas igual você disse, né? Tem a questão dos albergues, de você poder ter esses espaços compartilhados. O que que você tem a dizer para as pessoas que ficam muito mais preocupadas do que conseguem se divertir durante a viagem? Na verdade, esse é um caminho solitário, né? Na verdade, né? O caminho, para ele ter significado, você tem que fazer um encontro com você mesmo. Então, existem grupos que vão, eu já li muitos livros que vão em casais, em grupos, mas tem um risco gigante em fazer um caminho com outras pessoas. É um risco gigante, porque é difícil você encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Se você encontra uma pessoa que tem o mesmo objetivo que o seu, que esteja na mesma vibe, na mesma pegada que você, beleza, tá lindo. Se existe um casal que está na mesma pegada de fazer, vamos fazer junto. Doa quem doer. Tem a bolha no pé de quem tiver, a gente continua caminhando. Aí tudo bem. Agora, é muito difícil você ter esses casamentos de pessoas que estejam na sua vibe, estejam no seu objetivo de avançar. Então, geralmente, o que acontece em alguns livros, né, que eu li, as pessoas acabam indo em grupo e acabam se distanciando do grupo, porque chega um dia a pessoa já está com dor, ela não pode levantar da cama para continuar, ela vai ter que ficar ali. No momento você tem que ficar parado um dia, você perde um dia do seu objetivo, dando apoio para quem está contigo. E você não vai largar a pessoa que está contigo, você vai dar apoio para ela. Então, para algumas pessoas, o caminho ele acaba no meio do caminho. Chega um dia falando, o caminho acabou aqui, porque eu não tenho mais condições de avançar ou fisicamente, ou psicologicamente, a pessoa não tem condição, e ela para. Então, isso pode muito bem acontecer, isso é uma realidade do caminho e tudo bem. Então, assim, eu também, minha primeira experiência de viajar sozinho, porque eu tenho 51 anos de idade, eu nunca viajei sozinho. Então, é a primeira experiência, assim, dá aquele frio no estômago, eu não sei como vai ser também essa parte. Vou sofrer bastante no início, porque vai ser muito dificultoso para mim me desplugar
exatamente porque eu sempre viajei prestando serviço a alguém, né? Eu queria que a pessoa estivesse feliz, que as pessoas gostassem daquilo tudo, tivesse uma experiência que eu já tinha tido na vida. Então eu sempre estava ali, ó, prestando aquele abraço coletivo para quem ia comigo. Mas hoje esse abraço é meu, é uma coisa que eu tenho que focar para mim. Eu tenho que acreditar naquilo que eu tenho que me descobrir, vai. Eu tenho que me descortinar, né, na verdade. Então, isso vai funcionar. Então, para mim, vai fazer muito sentido fazer sozinho, exatamente por esse objetivo, né? De você se redescobrir. Tem outras pessoas que você encontra no caminho? Claro que tem. Você conversa com muita gente, conversa com muita gente. Você pode seguir o caminho com alguém que esteja na tua vibe, ok, você segue o caminho com alguém, porém, ele tem outro significado, você fazendo sozinho. E também, isso, fazendo um parêntese aqui, não somente para essa viagem, né? Tipo, eu acredito muito que as pessoas, se ficarem esperando outras pessoas, assim, poder ter o mesmo objetivo, poder esperar a pessoa certa para poder viajar ou fazer alguma coisa, o tempo está só passando, a vida está passando e a pessoa acaba não aproveitando e não realizando sonhos, né? Então, fica um recado também, né, para as pessoas que têm vontade, querem conhecer algum lugar, mas não tem aquela companhia que às vezes fica esperando a vida, passa tempo, e que a pessoa possa fazer essa viagem, possa ir, possa tomar todos os cuidados, né? Possa pesquisar um lugar seguro para poder ficar, um hotel, um local, e ter todo esse cuidado para poder conseguir realizar seus sonhos, né? E você, então, voltando a falar da associação, né? Então, eles me deram um crachá, que você pode usar aquele crachá o tempo todo, se você se acidentar, alguma coisa acontecer com você, eles mesmos têm todos os seus dados, eles sabem onde procurar sua família, eles sabem tudo, tudo sobre você. Você vai com um bom seguro de vida também para assistência médica, para o que acontecer com você, você ter esse respaldo também, que você está no outro país, né? Afinal de contas. Então, essa associação também te dá respaldo de amigos, assim, de falar, olha, nós estamos aqui, a gente está aqui te observando, qualquer coisa que acontecer, você acione a gente. Então, tem um aparato, né? Tem um aparato de segurança, você não está sozinho. As pessoas do caminho, elas têm um perfil meio que parecidas, de que elas estão no momento da vida delas que elas precisam se reconhecer. Então, você acaba encontrando, né, muitas coisas que te trazem segurança. Então, quando você faz um caminho desse, você sabe que o objetivo das pessoas estão bem parecidos com o seu. Então, a linguagem delas está bem próxima à sua. Então é isso. E na Aurora vai ter lá a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo. Então, se identificar alguém no caminho que seja próximo, que conheça, que seja também por aqui, a gente vai fazer amizade e vai se conversar. Tem que levar pão de queijo também, Márcio. Ah, levar um pouco de Minas, né? De Poços. Vou colocar o brasão de Poços também na minha mochila. Você que gosta de Poços Com também, certeza, com tá na certeza. hora de você fazer o caminho São Paulo-Poços de a pé Eu vou também, fazer. Vai ser a que segunda etapa e você vai fazer comigo, viu? Já pode vou treinando aí nada, que você vai fazer comigo. Uhum. vou fazendo de Uber. Ô, Márcio, mas pensando aqui em questão de segurança, hoje em dia a tecnologia ajuda muito, tem muitos aparatos. Por exemplo, você acabou de falar que você entrou em contato e encontrou uma associação. E tem outras questões também, como por exemplo, eu estou aqui à noite num lugar e eu não consigo ir caminhando porque eu não acho que é seguro. Isso eu estou falando, tipo, no sentido amplo de viagens. Você pode o quê? Pegar um Uber, você hoje em dia tem como certificar essa segurança dentro dos aplicativos. Então, a tecnologia hoje deixa muitas pessoas ansiosas, vamos dizer assim, mas também ajuda muitas pessoas, né, a realizar muita coisa na vida. Na verdade, tem aplicativo já para o caminho, então você fica conectado o tempo todo num aplicativo para você não se perder, né? O aplicativo é sua bússola. O caminho todo tem setas emblemáticas para que você não perca. Em toda bifurcação, você sabe para onde você está indo. E lógico, né? A gente leva aparatos aí de segurança, carregador de celular, energia solar, então, você leva alguns mimos, assim, né? Algumas Nutellas para que você não fique tão desplugado aí do teu dia a dia, que pelo menos você tenha teu aparelho funcionando o tempo todo. É assim, o Legal. aplicativo avisa, por exemplo, olha, os próximos 10 quilômetros você não tem água no caminho. Então, os próximos 10 quilômetros você não tem nada para você comer. Então, tem um momento lá no sétimo dia, por exemplo, que é Burgos, que é uma região deserta, né? É super deserto. São campos gigantescos, às vezes estão com girassóis, às vezes estão com as plantações, às vezes você vai encontrar ovelhas pelo caminho de grandes fazendas que você passa, mas não tem nada para você comer, nada para você beber, não tem um rio, não tem nada, nada, nada.
muitas vezes você não encontra nem sombra. Então, esse momento é um momento que você tem que se preparar antes, levar o que você precisa para a próxima etapa. Então, esses aplicativos ajudam a gente a se precaver, né, de futuros problemas aí nesses trechos do caminho. E se você gostar muito de estar lá e não quiser voltar para o Brasil, por exemplo, você acabou de falar que tem um lugar que não tem onde você comer. E se você quiser montar um restaurante lá, É. como que faz? Mas esse lugar de não comer é uma fazenda, né? Na verdade, você vai invadir a fazenda de alguém que está ali no lugar. Mas eu acho que todo lugar que eu viajo, né? Isso acontece a minha vida inteira. Eu quero morar no lugar que eu viajo. Então, todo lugar que eu viajo, eu falo, não, eu quero morar aqui. Eu acho melhor, eu acho que um dia eu vou vir morar aqui. Então, todos os lugares são assim. Eu me apaixono por alguma coisa, eu falo, vou vir morar aqui. Então, pode acontecer sim. Mas tem muita coisa aqui que me segura por aqui, tem Sim. muitos projetos ainda, e é isso. Vai dar tudo certo. Não, beleza. Então, Márcio, eu queria agradecer você por ter participado aqui. Esse conteúdo aqui a gente vai postar na íntegra, mas também vamos montar alguns cortes, porque ficou bem legal as informações. Tem muita coisa assim para as pessoas poderem ver, se inspirar e poder também entender essa questão da viagem de Santiago da Compostela. Tem pessoas que às vezes tá no automático e nem sabe o que está acontecendo, né? Que pode fazer essa viagem, que tem esse local que acolhe as pessoas que têm essa credencial, enfim. Quem pesquisar sobre o assunto vai poder encontrar esse vídeo e a gente poder ajudar eles. Queria que você deixasse uma mensagem final e também falasse, eu acho que é uma coisa assim que para a gente colocar, se foi muito burocrático para você, se teve muita documentação, alguma coisa para você poder fazer essa viagem, encerrasse com alguma mensagem para o pessoal que está assistindo o vídeo. Não, beleza. Eu quero agradecer aí pela iniciativa dessa ideia da gente começar já trazendo esse caminho dessa forma bem legal aí, né, de contar como tudo começou. Para a Espanha, você não tem nenhuma restrição de entrada, você pode entrar com seu passaporte normal sem visto, então é tranquilo a entrada no país. Eu já vou entrar como peregrino, né? Então tem uma carta da associação dizendo que eu sou peregrino, então é exatamente mostrar onde você vai ficar, sua viagem de volta quando os primeiros lugares que você vai se hospedar, por isso que eu já reservei os 5 primeiros lugares, para que eles vejam que eu tenho uma história ali dentro e que está tudo bem, que está tudo documentado. Você tem que entrar com dinheiro também, que eles olham quanto você tem de dinheiro, exatamente para não deixar ninguém se aventurar, né, do país que porventura vai ficar lá. Então, você tem esse preparo, mas é tranquilo, não tem nada além do que a gente já imaginasse, né? E é assim, eu agradeço a todos vocês, eu acho que vocês sempre me trouxeram muitos incentivos para avançar e trazer novas histórias. Então, toda vez que eu escrevo algo, eu trago algo, as pessoas me dão um feedback muito legal, então isso faz um combustível para eu continuar avançando. Logo mais a gente solta aí o líder, não, o podcast, mais podcast. A gente vai lançar a parte 2 aí do Dose de Resiliência, que já está para sair, inclusive. Tem mais 2 projetos vindo literários aí, que é o de Santiago da Compostela e depois esse romance que vai ser muito legal. Eu já dei spoiler para algumas pessoas e super foi bem aceito, vai ter uma mega história. E assim, a partir de agora, a gente vai estar junto aí nesse caminho. Vou mandar todos os materiais para o Júnior vai saber o que fazer com esses materiais para transformar isso no YouTube, para transformar isso lá no dia a dia. O caminho todo, né, eu passo por 215 cidades. Então, são cidades e povoados. Tem povoados que moram 30 pessoas, por exemplo. E cada uma tem uma história, né? Então, às vezes, tem um povoado a 500 metros do outro povoado. E é um povoado, ele Legal. se situa como um povoado. Então, cada um tem uma história, tem momentos ali. Eu não vou dar spoiler nenhum, porque eu quero viver e Já trazer. deu vários spoilers já. Eu quero trazer a visão de cada espaço desse, assim, mas tem 200 histórias para contar aí pela frente, então tem muita coisa para acontecer. O Júnior vai ser o cara que vai botar tudo no ar, vai acontecer tudo, eu só vou mandar para ele vai compilar as informações e vai subir. E você que participa sempre do nosso podcast, da nossa plataforma, utilize bastante, que a gente está aqui em nome da educação, né, em nome do desenvolvimento, em nome de fazer com que as pessoas fiquem sempre melhores. E é esse o objetivo sempre da vida. E eu tenho pessoas muito especiais do meu lado aí que me ajudam muito com isso. Tenho pessoas incríveis que elas nem imaginam o quanto elas ajudam, mas elas trazem aí muito conhecimento para poder levar mais conhecimento para as pessoas. Sei de tudo, não sei de nada e continuo querendo não saber de nada também.
porque o aprendizado está no dia a dia, o aprendizado está nas pessoas, e todos os dias você traz algo novo aí para essa receita de vida. Galera, obrigado, Júnior, obrigado pela oportunidade, e vamos esperar a próxima. Na próxima eu já quero estar lá no aeroporto dizendo, ó, estamos começando agora, e já trazer uma história para vocês.